Não poderia mudar o voto e a cabeça dos outros ministros, mas isso muda muita coisa no ambiente político. Tem matéria do nosso colega Paulo Capelli, olha. Advogados protocolam habeas corpus em favor de Jair e Eduardo Bolsonaro hoje no Supremo Tribunal Federal. Eu falei também com o líder do PL hoje pela manhã, com o Sóstenes Cavalcante, e ele falou que agora ele vai concentrar os esforços e energia dele não em ficar assistindo o julgamento, mas em fazer esse bastidor, este meio de campo com os demais ministros da Suprema Corte, para quando o processo da anistia chegar no STF, eles conseguirem passar a anistia como constitucional, porque lembrando, o último passo para que a anistia possa valer é a constitucionalidade que pode ou não ser prevista pelo STF, né? Ou seja, só para concluir, para passar para você, o voto divergente do ministro Luiz Fux não muda o contexto geral dos demais ministros, mas muda o contexto político, né? Pois é, anima, né? Anima um pouco. Anima. A pessoal aí que, né, defende a absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros réus, principalmente dessa primeira etapa, né, que são os militares, generais, né, e eles sabem, né, obviamente que não tem como reverter, estrategicamente consideram um erro, né, eles já entrarem com um pedido de habeas corpus, não tem a menor possibilidade desse habeas corpus ser concedido agora, até porque precisaria até checar se isso vai para o Moraes ou seria para algum outro ministro, acho que pela memória vai para outro ministro nesse caso, mas não tem muita possibilidade disso ter algum tipo de chance. Tudo que o bolsonarismo pode fazer de errado nesse momento é tentar politizar esse voto do ministro Luiz Fux, porque ao politizar esse voto, eles vão estar colocando a coisa, né, como torcida de um lado ou de outro. Então, espero o julgamento acabar, tem que se analisar o que isso vai dar, porque a politização vai implicar em mais críticas aos demais ministros e as pessoas ali todas estão acompanhando tudo isso que está acontecendo nele. Então, a política deveria ficar distanciada do julgamento, assistir o julgamento, respeitar o resultado do julgamento. Aliás, se tivesse tentado respeitar o resultado das eleições, a gente não estaria aqui, né? Quase 2 anos e meio, né? Quase 3 anos do final de uma eleição, a gente continua aqui avaliando os efeitos que tiveram aí o governo Jair Bolsonaro e toda a dificuldade deles de aceitar o resultado de uma eleição. Esses dias o ex-presidente Lula disse, eu só vou participar da eleição se for para ganhar. Olha, alguém tem quem que avisa, né? Para ganhar uma eleição precisa ter votos, né? Então, acho que isso também é antidemocrático. Você vai para uma eleição e se você for participar e for perder, tudo bem, é a regra do jogo. Então tem que se parar nesse país de se achar, todo mundo se acha maior do que as regras e as leis. Quem escreve as leis é o Congresso, por isso que é importante, quando a gente vai votar, a gente saber direitinho quem são os deputados e os senadores que a gente vota, porque essa lei, inclusive, que o Fux está se pegando nela por conta da questão da organização criminosa, que ele está desmontando a tese de organização criminosa, foi uma lei votada ali na época do governo Dilma Rousseff, sancionada pelo governo Dilma Rousseff. Então, os legisladores que definiram o conceito da organização criminosa, não é o ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux está pegando na lei e está jogando isso para o entendimento dele do processo. O outro ministro pode pegar a mesma lei e dizer, mas daqui eu entendo que não é isso, mas é isso. Mas quem define as regras do jogo, ao final, não é o Supremo, é o Congresso Nacional que aprovou as leis que os ministros do Supremo têm que trabalhar em cima disso. Agora, há questionamentos, está todo mundo acompanhando esse julgamento, o Congresso está parado de novo, né? Então se falou muito que se iria votar a anistia, tinha muita pressão em cima do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. Na minha avaliação, não vai se votar a anistia coisa nenhuma, porque o julgamento vai condenar todo mundo, e aí o clima para se votar a anistia vai ficar totalmente liquidado. A gente já viveu aí momentos para se votar a anistia antes da condenação do Bolsonaro. Porque estava se falando na anistia dos presos lá do 8 de janeiro, o ponto mais alto, a maior oportunidade que se teve de votar a anistia e se aprovar a anistia, Neila, vamos lembrar aqui, foi na época da Débora do Batom, Sim. Que os bolsonaristas conseguiram furar a bolha, e aí mesmo quem não era Bolsonaro acabou apoiando, né, as pesquisas mostravam isso, uma anistia para essa turma que está presa.
Depois disso, né, quando começa a se julgar ali o pessoal da cadeia, do núcleo de comando do golpe, né, do que se chama de um golpe, aí as condições para se votar anistia ficam mais difíceis, porque você está incluindo o Bolsonaro nesse pacote. Então, é um erro da oposição e um erro do governo, né, da base do governo também, dos petistas, condenarem Fux e, por outro lado, comemorarem o voto do Fux, deixa todo mundo votar, deixa esperar esse julgamento terminar, e depois, se o Congresso achar que tem que mudar as regras do jogo, essa é uma prerrogativa do Congresso, ele pode fazer isso. E o que se espera agora, então, repito, é que esse voto do Fux lá na frente, quando se mudar o ambiente político, possa ser usado para se reverter as regras desse julgamento. Tem um ponto que o Fux falou muito, né, Neila, que é o julgamento do mensalão, que ele se recorda, né, que esse julgamento depois foi anulado, e ele fala também da Lava Jato, que vários pontos da Lava Jato também foram anulados. Então, por que ele está dizendo isso? Olha, se vocês estão dizendo que eu sou incoerente, eu estou dizendo que todo mundo aqui também é, porque todo mundo aqui já mudou de posição, e aí ele cita ali os exemplos, né, que ele tinha na manga ali para citar, que é do mensalão e que também e ele fala também de um outro que eram uns aloprados ali, que eu anotei aqui também, deixa eu lembrar aqui nos meus bloquinhos aqui, que ele cita também que eu acho que eram uns aloprados não, já não sei onde é que está o bloquinho, me perdi. Que também é um caso bastante antigo, de tentativa ali. Tem um ponto que ele falou que eu me lembro, antes de eu me lembrar dos aloprados, que ele fala que a questão do mensalão ele também chama de golpe, né, de uma tentativa de golpe. Ele fala que é um ato antidemocrático. A questão do mensalão antidemocrático. Achei importante o ministro colocar isso, concordo com o ministro nesse ponto, porque quando você tenta corromper a votação do Congresso, o que era o mensalão, né? O mensalão foi a compra de parlamentares para que se votasse de acordo com o governo Lula. Então, os parlamentares recebiam uma mesada por mês de dinheiro público desviado ou dinheiro de doadores de campanha para que eles votassem de acordo com os interesses do governo. Então, quando você está fazendo isso, você também está corroendo a democracia de outra forma, porque você não está votando de acordo com a sua consciência, ou de acordo com o seu eleitor. Você está votando porque você está recebendo dinheiro para isso. Então, achei importante o ministro também caracterizar esse fato como um fato antidemocrático, que isso não foi caracterizado até agora dessa forma por nenhum dos julgadores até o momento, né? Não desse caso, mas de todos os casos que se viu até agora, dos julgamentos que se viu até agora envolvendo aí o mensalão, né, Ney? Você falou sobre a questão da Débora do Batom e agora quem vai